Nenhuma dessas fórmulas é melhor do que a minha pretensão. Vejamos, a inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 2023, deve chegar a 6,54%. Olha a diferença do aumento aqui que seria dado aos aposentados e pensionistas com base no INPC. Vejam, estão falando de 1,3, eu estou falando de 6,54%. Por isso que você tem que apoiar a minha ideia. Essa projeção foi segundo a última, esses dados, aliás, foi segundo a última projeção feita pelo Tesouro Nacional no final de setembro agora. A nova projeção será divulgada nos próximos dias. Já o PIB, essa projeção referente ao INPC, já o PIB de 2021 teve crescimento de 4,6% em 2022. É o que seria os dados dois aí. Seria com base no PIB e com base no INPC, só que os dois ainda ficaria abaixo de acordo com a fórmula que eles querem. O economista, diz a matéria, Holanda Barbosa Filho, do IB, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, afirma que há prós e contra na garantia que utiliza o PIB como base para reajuste real. Segundo ele, do ponto de vista do aposentado, há um ganho, lógico. Mas aí os empregadores, os empresários não gostam dessa forma. Lógico, eles querem ganhar mais. Falando agora da matéria a respeito dos aposentados que esperam um reajuste maior, que é a minha pretensão. Um dos especialistas ouvidos aqui no jornal foi o Miguel Torres, que ele é presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Ele diz o seguinte: a fórmula anterior adotada nos governos do PT teve êxito e poderia ser retomada. Segundo ele, o PT vai aumentar o salário dos aposentados. Ainda segundo ele, durante a campanha, foi firmado compromisso com a equipe de Lula para que a política de valorização do salário mínimo e do piso das aposentadorias volte a valer anualmente no país. É o que eu defendo, isso tem que se tornar obrigatório, independentemente do governo. Varley Martins, que é presidente da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos, disse que também participou de encontros de campanha e destaca que o reajuste real do salário mínimo é uma das maiores expectativas dos aposentados a partir de 2023. Para que vocês compreendam, esse aumento ele é feito por decreto. Veja, embora conste como previsão no orçamento federal, o aumento do salário mínimo é feito por decreto presidencial que costuma ser assinado nos últimos dias de um ano ou no início do outro ano. No orçamento que foi enviado pelo governo atual, a previsão é repor a inflação, atualizando o salário mínimo, que atualmente é de 1.212 para apenas 1.302 em 2023. Entre os anos de 2003 e 2006, primeiro mandato de Lula, o mínimo cresceu 35% acima da inflação. No atual governo não repôs sequer a inflação. No segundo mandato, a alta real foi, aumento real, não estou falando de reposição, aumento real foi de 17%. No governo Dilma Rousseff, tornou lei a política de valorização com aumento real de 12,4% no primeiro e segundo mandatos, durante os 2 anos, respectivamente. A inflação final, no entanto, só é divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, alguns dias depois do início do ano. Com isso, só é possível saber o valor exato a ser aplicado após a divulgação pelo IBGE. Outras medidas do governo Lula. Não é só o reajuste acima da inflação para o salário mínimo e o piso dos benefícios que animam os aposentados. Outras medidas que foram anunciadas na campanha de Lula já são estudadas, estão entre
as expectativas da categoria, incluindo o que foi debatido com os aposentados, nos encontros durante a eleição. Veja algumas dessas medidas. Aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha acima de R$5.000. Esse aumento da faixa de isenção de renda para R$5.000 é muito importante porque aposentados que ganham abaixo disso sofrem com o desconto do imposto de renda. Veja, a correção da tabela do imposto de renda com elevação da faixa de isenção dos atuais quem ganha R$ 1.903,98 já paga imposto de renda. Essa tabela passaria para R$5.000 e também deve beneficiar os beneficiários do INSS, segundo Torres, que calcula que cerca de 80% dos aposentados e pensionistas deixarão de pagar imposto de renda. 80% dos aposentados e pensionistas deixarão de pagar imposto de renda. Esse dinheiro vai repercutir em um aumento no seu benefício. Ao invés de você dar para o governo, vai vir para o seu bolso. Isso é muito importante. Além disso, se a regra que define o direito de isenção extra para aposentados a partir de 65 anos seguir valendo, o imposto de renda é cobrado apenas nos rendimentos mensais a partir de R$10.000, valor acima do teto da Previdência Social, que hoje, conforme vocês sabem, é de R$ 7.078,22, que pode ser corrigido para R$ 7.612 em 2023. Esse será o teto previsto, o teto da Previdência Social previsto para 2023. Ou seja, você pode ganhar no máximo R$ 7.612 da Previdência Social. Além de tudo isso, Lula prevê a recriação do Ministério da Previdência, que foi transformado em secretaria, agora faz parte do Ministério do Trabalho. Não, no governo Lula nós sempre tivemos o Ministério da Previdência. Então, entre as suas políticas, há aqui a previsão para a recriação, criar novamente o Ministério da Previdência. Varley Martins, da COBAP, afirma que a recriação do Ministério da Previdência é outra expectativa dos aposentados. O Ministério deixou de existir no governo Bolsonaro. Hoje, o que há é uma Secretaria de Previdência sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. É um horror isso. Para ele, essa é a melhor forma de negociar as demandas da categoria. Sobre a reforma da Previdência, pontos da reforma da Previdência podem ser revistos, segundo informações anteriores da campanha de Lula. Mudar essa lástima que aconteceu, foi horrível essa reforma da Previdência. Veja, você tem que contribuir por 40 anos para ter direito ao seu benefício. As viúvas pensionistas, coitados e coitadas, sofreram muito com essa reforma da Previdência. Os dependentes quase não têm mais direito com essa reforma da Previdência. Os representantes dos aposentados não contam com uma contra-reforma imediata. Não vai ter uma contra-reforma. Mas acreditam que é preciso um debate sobre o que afetou de forma mais significativa os segurados da Previdência Social. Então nós precisamos sim fazer essa mudança na reforma da Previdência no sentido de suavizar, isso que aconteceu de tão ruim com essa reforma. Além de tudo isso, Lula prevê ainda a renegociação de dívidas. Ele tem como medida a renegociação de dívidas, também deve beneficiar os aposentados. Essa renegociação proposta pela campanha de Lula ajuda a elevar ainda mais o poder de compra de parcelas da população, livrando os idosos da inadimplência e fortalecendo ainda mais a economia. E por fim, para os aposentados e pensionistas, remédios e transporte público. Preste atenção. A ampliação do programa Farmácia Popular, que distribui gratuitamente remédios básicos utilizados pelos mais velhos para controle de hipertensão e diabetes. Por exemplo, também estão no pacote a ampliação do programa Farmácia Popular, que distribui gratuitamente remédios básicos utilizados pelos mais velhos
para controle de hipertensão e diabetes, por exemplo. Também está no pacote da conta positiva para os aposentados, assim como o retorno da gratuidade nas passagens de ônibus para quem tem a partir de 60 anos de idade. Hoje, vigora a norma que libera a gratuidade apenas para quem tem acima de 65 anos. No estado de São Paulo, o governo enviou 2 dias antes da eleição um projeto de lei para diminuir de 65 para 60 anos de idade a gratuidade no transporte. É um absurdo. No orçamento de 2023, o governo federal resolveu cortar metade da verba da farmácia popular. Gente, o idoso mora nos municípios, idosos aposentados. Então, essa conta deve também ser dividida entre os governadores e prefeitos. Eles precisam arcar também com essa conta e criarem políticas para os aposentados e os demais idosos. Os prefeitos prefeitos e governadores, precisa investir em educação, inclusão e cultura para esse público. Não é só o governo federal. E nós estamos aqui para cobrar, e eu vou insistir nisso, buscar a responsabilidade dos governadores e prefeitos para com esse grupo de pessoas. Aposentados e os demais idosos precisam de políticas públicas que lhes beneficiem. Não é só responsabilidade não do governo federal. Estou de olho aqui e sempre vamos cobrar essas pautas das autoridades públicas. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.